Oi, oi, gente! Eu sou a Gabi Paludo, do Gabi Cozinha Inclusiva, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito da seguinte pergunta: por que evitar consumir refeições que são preparadas com ingredientes de origem animal? E aqui entra o que são os ingredientes de origem animal, né? A gente está falando de todo tipo de carne, então carne vermelha, carne branca, carne de peixe, né? Frutos do mar, ovos, estamos falando de leite e derivados como queijo, requeijão, manteiga, creme de leite, leite condensado. Então, assim, eu vou dividir com vocês um pouco da minha história que proporcionou, né, no caso, a transformação que eu vivenciei e a transformação que acontece até hoje na minha vida por conta, né, dessa minha jornada. E vou compartilhar também com vocês alguns aspectos, né, de o porquê é interessante a gente tentar, se não eliminar de uma vez, reduzir ao máximo o consumo de ingredientes de origem animal. Alguns de vocês já me seguem aqui há algum tempo, me acompanham desde o início, mas como a gente tem bastante gente nova por aqui, para vocês entenderem como que começou a minha jornada na cozinha inclusiva, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e ela tá super relacionada com os motivos pelos quais eu deixei de consumir, né, coisas de origem animal e o porquê que eu preparo esse tipo de refeição para entregar para as pessoas que desejam se alimentar dela, né, para os meus clientes. Então, assim, gente, no final de fevereiro do ano passado, que foi bem quando foi assim o boom da pandemia, tava todo mundo na primeira quarentena, sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu fui diagnosticada com um câncer de tireoide. Eu precisei fazer, né, uma cirurgia, remover toda a minha tireoide. Hoje eu estou 100% curada, faço acompanhamento certinho, tá tudo certo. Mas naquele momento que eu recebi o diagnóstico de câncer de tireoide e eu olhei para dentro, eu estava doente e eu olhei para fora e o mundo estava doente, né? Ainda está, porque ainda estamos em uma pandemia. É como se tivesse acontecido um despertar espiritual comigo, ou como se fosse uma grande catarse para que aí acontecesse uma transformação, ou como se um milagre tivesse se apresentado, um anjo sussurrado no meu ouvido. Enfim, a gente pode aí utilizar diferentes nomenclaturas, né, diferentes formas de chamar, na verdade, essa transformação que aconteceu na minha vida a partir do momento que eu diagnostiquei que a minha doença interna estava relacionada com a doença externa. E por que eu tô falando isso, né? Porque assim, a pandemia, ela aconteceu por conta, né, do consumo de carne de animais silvestres. Então ela teve o início dela aí em um mercado, né, onde animais silvestres ficam presos em gaiola. Enfim, os dejetos de um vão caindo por cima do outro, não há um mínimo de higiene e assim, é um vírus que veio, né, dos animais. E aí o ser humano, ao consumir essa carne, acabou ficando doente também. Então, esse tipo de ligação que eu fiz, né, e que eu sempre faço, de como está a minha saúde interna com a minha saúde, com a saúde externa do planeta. Como eu me sinto interiormente, como que o ambiente externo influencia e é influenciado, né, por mim. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês assim alguns aspectos de porquê é interessante a gente reduzir ao máximo o consumo, né, das refeições que são preparadas com ingredientes de origem animal. Eu selecionei aqui para vocês alguns tópicos. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês são pesquisas que eu comecei a fazer a partir do momento em que não fez mais sentido para mim me alimentar de outra vida. Isso foi assim a grande transformação que aconteceu através de todo esse processo de cura da tireoide. Porque, gente, a hora que você recebe uma notícia que te lembra da fragilidade da vida, né? Porque a vida é frágil, só que a gente se esquece às vezes na correria do dia a dia. Aquilo mexeu profundamente comigo. Eu não conseguia mais pensar em me alimentar de uma outra vida, né? Porque os animais, eles são uma outra alma, eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles sentem medo, né? E eu não consegui mais me alimentar desse tipo de nada, na verdade, que fosse de origem animal.
E comecei a fazer algumas pesquisas, estudar um pouco mais sobre a dieta vegetariana, né, sobre o veganismo, sobre o plant-based. Comecei a desenvolver receitas da cozinha inclusiva. E fui um pouco além, assim, comecei a assistir alguns seriados, a pesquisar em alguns artigos, ler algumas reportagens sobre o que realmente acontece dentro do nosso corpo quando a gente consome carne, quando a gente consome principalmente gordura supersaturada que vem nos derivados do leite, né, que são os queijos, creme de leite, requeijão, leite condensado. E começou a fazer muito sentido para mim essa harmonia que a cozinha inclusiva fornece, porque você consegue se alimentar com muita saúde, né? Todos os frutos, vegetais, grãos, cereais, enfim, tudo que vem da terra, oleaginosas, todos os grupos, né, de alimentos que vêm da terra, que nascem da terra, que é o que eu chamo de frutos da terra, eles trazem vários benefícios para a nossa saúde. Enquanto a gente consumir algum tipo de proteína animal, geralmente acaba trazendo algum malefício para a nossa saúde. Teve num outro vídeo que eu comentei um pouco sobre a lactose, né? A lactose sobre o leite, na verdade, que tem lactose e que tem outras duas proteínas que são tão inflamatórias quanto a lactose. Então, o porquê, né, que é interessante a gente não consumir esse tipo de coisa, porque você vai estar ingerindo um copo de leite, ok? Tem proteína, mas você vai estar ingerindo junto com isso a lactose e mais duas proteínas que são inflamatórias, né? Que podem agravar aí processos inflamatórios no seu corpo e às vezes, gente, a gente nem tá antenada de que atacou de novo uma sinusite, atacou de novo uma rinite, atacou de novo alguma artrite, essas ites aí, porque a gente está consumindo muito leite ou derivado de leite, que é um produto super inflamatório. Então, se você começar a exercitar, né, a observar como que você se sente depois de comer uma refeição sem nada de origem animal, como você se sente quando você come uma refeição que tem coisas de origem animal, como que o seu corpo reage depois, vocês provavelmente vão constatar que esses fatos que eu trago aqui hoje nessa conversa com vocês, eles são verdade. Ainda hoje eu estava fazendo uma entrega das marmitas que eu vendo, né? E aí uma cliente falou para mim assim, nossa, Gabi, eu realmente não consigo mais ficar sem comer a tua comida, porque se eu vou comer em restaurante ou se eu consumo agora qualquer coisa que tenha, né, derivados de origem animal, minha barriga fica estufada, eu fico com gases, eu fico indisposta, me sinto pesada, eu vejo que já altera todo o funcionamento do meu intestino. Então começa a observar, faz o teste, um dia aí se propõe a não consumir nada de origem animal e ver como que você se sente no final desse dia e como que o seu corpo reage. Mas, voltando aqui, né, então, para os itens, assim, que eu selecionei para conversar com vocês a respeito, eles, assim, são um compilado de vários textos e artigos e seriados que eu tenho visto e filmes, tenho estudado também um pouco sobre a Ayurveda, tenho uma formação pessoal em Ayurveda, que é a medicina indiana, né, que é milenar, e também vem falando sobre processos inflamatórios que estão relacionados a coisas de origem animal, né? Então eu vou trazer aqui um pouco para vocês desse mix de várias coisas que eu tenho estudado e aprendido e que eu comprovo no dia a dia, no meu próprio organismo, e que meus clientes já perceberam e comentam comigo que percebem essa diferença. Então, assim, gente, eu até deixei meu computador aberto aqui porque tem alguns números, né, e pesquisas que eu vou ressaltar aqui para vocês, porque existe realmente um embasamento científico, né, um estudo teórico. Não sou eu, Gabi, quem acha que isso aqui que eu vou falar para vocês é verdade ou não. Tudo isso é pautado, assim, né, em pessoas que estão dedicadas a estudar como promover a nossa saúde e, ao mesmo tempo, tá promovendo aí a preservação do meio ambiente. Então, um dos primeiros aspectos para a gente deixar de consumir, principalmente carne vermelha ou as gorduras saturadas que eu mencionei que tem no leite e derivados, é
são doenças cardiovasculares, né? Hoje em dia, as doenças cardiovasculares são, assim, umas das que mais causam mortes no nosso país, né? E no mundo, na verdade, tô até olhando aqui esse dado. E isso acontece por conta do nível elevado de colesterol no sangue. Então, assim, quando a gente consome muita carne vermelha e muita gordura saturada, essa gordura vai para o nosso sangue e aí acaba entupindo as veias. Então, é o que acontece, né, de doenças cardiovasculares. O que acontece, gente? Quando a gente se alimenta de grãos, vegetais, cereais, frutos, gordura boa, como a gordura do abacate ou das oleaginosas, que são amêndoas, castanhas, amendoim, isso faz com que o nosso corpo funcione bem, isso faz com que o nosso corpo ajude a combater inflamações, ajude a combater infecções, ajude a combater se tiver com colesterol alto, ajudam a combater se tiver com diabetes. Então, enquanto se você parar para analisar, se você optar por uma alimentação com ingredientes de origem animal, você acaba optando por uma alimentação que pode vir, né, a te trazer doenças cardiovasculares. E agora, se você opta por uma da cozinha inclusiva, que é 100% vegetariana, você opta por uma alimentação que vai trazer benefícios para o seu corpo. Por que hoje em dia fala-se em comida detox? O que é a comida detox? Falando bem rapidinho nesse vídeo aqui para vocês, porque eu vou entrar em detalhes com maior profundidade em um outro momento. Não existe uma comida que vai limpar o seu organismo, detoxificar o seu organismo sozinho. Isso não existe mágica. Existem refeições que você pode preparar dentro de um programa ou até mesmo como um estilo de vida, porque eu tenho clientes que seguem esse estilo de vida que são 100% vegetarianos, né? Aonde o que você ingere não inflama, não infecciona, não traz problemas, né? Não vai agravar quadros que você talvez já tenha de doenças. E ele auxilia para que o seu corpo retorne ao nosso estado natural. Porque assim, gente, o nosso estado natural é de saúde, não é de doença, né? O que acontece são todas as coisas que a gente vai consumindo, e não só de alimentação, mas tudo que a gente pensa, ouve, vê, fala, o meio onde a gente tá, que acaba intoxicando o nosso corpo. Então tá aí um super motivo, né, para reavaliar se vale a pena consumir em tantas refeições ou tantos ingredientes de origem animal, que está relacionado à saúde do nosso coração. A segunda questão, né, que é bem importante, que tem a ver com a minha história, o que eu acabei de contar para vocês, segue o mesmo raciocínio que apresentamos, né, sobre as doenças cardiovasculares, que pode ser aplicado, né, ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. As pessoas que comem carne tendem a ter maior ocorrência de câncer nos órgãos que estão ligados ao sistema digestivo, como boca, intestino, estômago, faringe, e aí entra também câncer de próstata e mama. Existem alguns estudos que falam que o consumo de leite e derivados de leite agrava bastante a probabilidade da mulher ter câncer de mama. Tem um seriado que eu vou compartilhar com vocês, vou fazer um post só sobre seriados informativos a respeito desse assunto, que eu vou colocar lá para vocês, que fala bastante a respeito disso, tá? E por que isso acontece, Gabi? Gente, isso acontece porque esse tipo, né, de alimentação, a carne, o leite, os derivados, ele aumenta a inflamação no intestino, principalmente carnes processadas, assim como bacon, salsicha, linguiça, além de ser de origem animal industrializado, gente, pode falar isso aqui? É uma bomba relógio, tá? Uma hora vai estourar em algum lugar aí no seu corpo. Então, assim, evitar esse tipo de coisa para não aumentar inflamações e aí essas inflamações acabarem trazendo mais doenças e talvez até um câncer, né? Um outro motivo é o aumento da acidez no corpo. Como assim, Gabi? Aumento de acidez no corpo? Gente, eu não sei se vocês já estudaram, ouviram falar sobre isso, mas o nosso corpo tem um pH ideal para trabalhar, sem que o nosso sistema esteja todo acidificado, né? Pensa assim, ó, uma coisa toda ácida, como se teu corpo tivesse todo acidificado por dentro. Quando a gente pensa numa coisa ácida, a gente já faz uma cara assim, né? Então, como se seu corpo tivesse assim, ó, todo acidificado por dentro,
se comprimindo para tentar achar uma neutralidade para voltar para o pH natural dele. O que acontece? Alguns estudos indicam que o consumo em excesso de carnes vermelhas, principalmente as processadas, né, acabam aumentando acabam aumentando a acidez do nosso organismo. Acredita-se que isso ocorra principalmente acredita-se que isso cause principalmente danos aos tecidos, e isso começa a gerar um processo inflamatório que pode resultar em diversos problemas de saúde, inclusive problemas renais, são bem comuns em pessoas que consomem muita carne. Isso também está relacionado ao pH do sangue, tá? Bom, indo para o nosso próximo item aqui, uma outra questão é que assim, ó, gente, o uso frequente de antibióticos nos animais que estão sendo criados para o abate faz com que possam estimula, né, o surgimento de bactérias mais resistentes nesses animais. E aí o que acontece? Após o abatimento do animal, essas bactérias podem acabar contaminando o alimento e você pode acabar consumindo esse tipo de bactéria e aí ficar com uma infecção intestinal que é até resistente a antibióticos, porque o animal que tinha essa bactéria é tratado, né, com antibióticos. Se a gente for pesquisar um pouco mais aí sobre desde ração com antibiótico, ração que tem proteína, para o animal ter proteína para você consumir, porque eu não sei se eu já comentei com vocês antes aqui, acho que nesse vídeo não, mas assim, gente, os animais, eles não têm proteína porque, por que os animais têm proteína suficiente no corpo e os seres humanos precisam comer animais para ter proteína? Por que será, né, que no reino animal, porque nós somos animais também, só nós que somos aí, então, os animais, né, que conseguem falar e tudo mais, não temos proteína. O animal não tem proteína. Tem proteína na carne do animal porque ele come ração com proteína ou porque ele come pasto e as proteínas, elas estão ali, elas estão na natureza, elas estão em ingredientes como arroz e feijão, é uma combinação perfeita de proteína, tá, gente? Então, assim, evita favorecer infecção intestinal resistente a antibióticos, evitando consumir muita carne animal, principalmente, né? Principalmente a carne vermelha. Assunto relacionado à pandemia, de novo, né? Quanto maior o consumo de carne animal, maior a probabilidade, de uma nova pandemia acontecer. Existem dois pesquisadores brasileiros, Cíntia Paim e Vladimir Alonso, que disponibilizam um livro, né? No caso, ele tem um e-book disponível para download gratuito, que tem o seguinte título: Pandemias, Saúde Global e Escolhas Pessoais. E nesse livro eles vão conversar, né? Vão falar a respeito das pesquisas que eles estão fazendo e o alto risco que a gente tem de viver uma nova pandemia em breve se a gente não deixar de consumir tanta carne animal. O que acontece? A maioria dos surtos de doenças nas últimas décadas, como o Ebola, o HIV, o H1N1, a Covid-19, vieram do consumo de carne animal. Alguns de carne animal silvestre, ok, mas outros nem são de carne silvestre. H1N1 vem da vaca, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma reflexão. E também não tô aqui para julgar ninguém. Se você gosta, se você não quer deixar de consumir, não tem problema. Não tô aqui para julgar ninguém, tô aqui para compartilhar, né, na verdade, com vocês a minha jornada, o que se transformou e o que eu venho estudando e comprovando na prática, né, a respeito do consumo de uma refeição assim que seja da cozinha inclusiva. E assim, gente, pra gente seguir aqui, para eu finalizar, né, esses motivos que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui preservação do meio ambiente e oceanos. Até agora eu apresentei para vocês 5 motivos para deixar de consumir ou diminuir, não tem problema se você não quer deixar de consumir, se você quer só diminuir. 5 razões para a sua saúde, que foram evitar doenças cardiovasculares, evitar uma maior propensão de diferentes tipos de câncer, evitar acidificar o seu corpo,
evitar infecções intestinais que podem inclusive ser resistentes aos antibióticos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre outros dois aspectos. Um deles, né, é sobre a crueldade, né, animal, e o outro que é sobre a preservação do meio ambiente dos oceanos. Preservação do meio ambiente. Eu trouxe um dado bem legal aqui para vocês. Esse dado vocês encontram lá no site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Uma pessoa que deixar de comer carne uma vez por semana por um ano, então ela vai por exemplo, vai deixar de comer carne toda segunda-feira. Segunda-feira existe uma campanha mundial do Segunda Sem Carne. Inclusive existem diversos restaurantes que dão desconto para quem não pega carne nesses buffets aí na segunda-feira ou tem um prato vegetariano para realmente estimular, né, esse movimento. Então, se uma pessoa fizer toda segunda-feira uma segunda sem carne e aí sem os outros derivados, né, de produto animal ou de produto animal mesmo, como leite, derivados, ovos ou mel. Se a pessoa deixa de consumir uma vez na semana por um ano, ela economiza 5 milhões de litros de água. Ela salva 500 hectares de vegetação. Ela deixa de emitir 1,5 milhão de quilos de gases que afetam o nosso efeito estufa. E assim, gente, não é uma coisa muito difícil de se fazer, porque é um dia na semana, e aqui tem várias dicas e várias receitas para vocês começarem a testar aí na casa de vocês e começarem a sentir os efeitos internamente no organismo depois que vocês consumirem e terem a consciência de que é uma alimentação limpa, justa, harmônica, consciente, que tá trabalhando para a preservação dos recursos do nosso planeta. E agora falando um pouquinho também sobre o consumo, né, da carne, dos peixes ou dos frutos do mar. Quando a gente deixa de consumir frutos do mar e peixe, a gente deixa de apoiar uma indústria assim que está destruindo a vida nos oceanos, né? Vou deixar também uma dica de um documentário que eu assisti aqui que fala a respeito da pesca industrial marítima. Para quem tiver curiosidade. Aliás, aqui não, tá, gente? Eu vou criar um post só para isso, para não misturar aí que vocês ficarem perdidos nas informações. Mas assim, existem uns pesqueiros enormes que vão para alto mar e eles praticam um tipo de pesca que se chama pesca de cerco. Eles soltam uma rede tão grande no mar que ela pode ter até 200 metros de fundura, né? Vão até de profundidade e 2 quilômetros de diâmetro. O que acontece? Eles soltam essa rede, né? Fazem o círculo, fecham ela embaixo. Por onde essa rede passa, ela arrasta no fundo do mar, se ela chega a entrar em contato, e destrói corais. Ela já acaba com a vida lá do fundo do mar por aí. E, gente, vocês acham que é possível pegar um cardume exato só de sardinha? Ou um cardume exato só de atum? Ou um cardume exato só de salmão? Não é. Acontece que quando realizam esse tipo de pesca, que é o mais comum, né, na indústria pesqueira e marítima, acabam vindo tartarugas, baleias, golfinhos, que não são animais comercializados, que ninguém come. E esses animais acabam sendo presos nessa pesca. Alguns acabam morrendo antes mesmo deles conseguirem tirar o que eles querem e deixar esses animais saírem. Outros saem enroscado, né? Às vezes acaba arrebentando a rede, sai enroscado, mas acaba morrendo no mar por conta disso. Eu moro aqui em Florianópolis e em Florianópolis esse ano foi assim bizarro o número de baleias que morreram aqui na nossa costa, emaranhada em redes de pesca. Então, quando a gente consome, mas é só um atumzinho do meu sushizinho. Não é só o atumzinho ou só o salmãozinho, né, do seu sushizinho. São várias outras vidas, né, que provavelmente também acabaram se encerrando, mesmo não sendo comercializada, que são sacrificadas dentro de uma pesca que é só predatória, não tem nada de produtivo nessa pesca, né? Não tem nenhum retorno, nenhum benefício nem para o planeta e nem para o nosso próprio organismo ficar consumindo peixes e frutos do mar. E, bom, falando agora um pouco assim sobre a questão da crueldade animal,
Eu comentei um pouquinho no início do vídeo, né, que como mexeu comigo receber um diagnóstico de câncer e me relembrar de quão rara é a vida. E a partir desse momento mudou uma chave, assim, eu não consigo mais olhar para um animal que é uma vida, que tem uma alma, que tem sentimento, gente. Se vocês têm cachorro em casa, se vocês têm gato, se vocês têm qualquer bichinho de animal, né, qualquer animal de estimação, vocês olham para a carinha deles quando você chega em casa, eles olham para você, você sente o amor, você vê a alegria, né? Então, por que que um porco, né, seria diferente de um cachorro? Por que que ele não teria as emoções que um cachorro tem, ou que um gato tem, ou até mesmo uma vaca? Então, na realidade, todos os animais, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem amor, eles, enfim, né? São seres vivos, são uma alma aí que estão aqui nesse plano, né? Dividindo esse momento com a gente. E por mais que seja talvez um assunto um pouco mais polêmico ou delicado, ou que você não concorde comigo, não tem problema. Eu não acredito que nenhum ser vivo mereça sofrer, né, em vida, muito menos assim com um objetivo tão específico, né, que é você vai sofrer em cativeiro e eu vou te engordar e você vai depois para abate e vai fazer mal para quem vai, né, acabar consumindo esse tipo de alimento, porque é o que acaba acontecendo depois no nosso organismo, fora todos os recursos, né, que eu citei ali, recurso hídrico, até mesmo elétrico, né, de energia, tudo mais que é gasto para o abate, para a limpeza, para a comercialização, para a venda desses produtos. Então é isso, né? Só finalizando aqui, lembrando que realmente respeito a escolha de cada um. Quis trazer aqui para vocês alguns pontos que para mim são bem importantes de saúde, de preservação e de respeito com outras vidas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não deixe de seguir aqui no canal do YouTube, né? Se inscreve para receber as novidades. Eu estou preparando diversos vídeos legais para vocês, trazendo às vezes um conteúdo um pouco mais denso, como esse, né? Um pouco mais teórico, mas que traz um pouco da ciência, né? Justificando esse tipo de alimentação que eu acredito e que eu vendo hoje. E espero que vocês tenham gostado, deixem um like aí, se você quiser compartilhar com algum amigo, alguém da família o vídeo também, compartilha e até a próxima.